É uma boa coisa para a Guiné que o tenham escolhido a ele. O que vale a economia do mar, o que vale em Portugal e na Noruega a economia do mar, é o que vamos saber já a seguir com a grande reportagem da jornalista Sílvia Mestrinho. Portugal tem uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa e apresentou um pedido junto das Nações Unidas para alargar o mar que é português, para que fique com o dobro da extensão que tem atualmente. Há cerca de 30 dias, a União Europeia aceitou também pela primeira vez que as verbas europeias para o setor das pescas passem a ser proporcionais ao tamanho da zona económica exclusiva. Há muito que os intervenientes políticos pedem que se aposte na chamada economia do mar, que apesar do tamanho da costa portuguesa pesa apenas 2% na riqueza nacional. De que forma se podem então rentabilizar melhor os recursos que o país tem ou que pode vir a ter? Olhamos nesta visão global para um exemplo que chega do norte da Europa, da Noruega. Um país com uma zona económica exclusiva mais pequena que a portuguesa, mas também um país que desde sempre apostou no mar. Esse setor da economia representa milhares de postos de trabalho. As pescas na Noruega nunca foram abandonadas, nem quando o país se tornou um dos maiores produtores mundiais de petróleo. A Noruega é um país que fica no topo da maioria dos rankings quanto à qualidade de vida em todo o mundo. Reportagem de Sílvia Mestrinho. Rodeada de montanhas cobertas de neve, a guia da viagem esfrega as mãos forradas a luvas. Tenta aquecê-las soprando ar quente, mas sabe que não será fácil. We call it the Bolsfjordwind. It comes along the fjord here, so people. Diz-nos que este é um frio particular que vem dos fiordes, o mais gelado de todos os ventos. Aqui em Tromsø, o inverno é assim. A neve fica por longos meses, a luz desaparece mesmo de dia e no verão, quando o sol voltar, ficará durante a noite também. É o preço que se paga por viver dentro do Círculo Polar Ártico. Abrindo um mapa mundo, não há muito que fique para lá desta cidade tão a norte. Tromsø fica tão longe da capital norueguesa, Oslo, quanto Oslo fica de Roma. If it were not for the oil, se não fosse o petróleo e as pescas, seríamos uma região muito pobre e talvez sofrendo muito por causa das condições meteorológicas, que são muito duras aqui. Bard Pedersen, o adjunto do Governo Civil de Tromsø, sabe bem que apesar do aparente isolamento, esta região é estratégica para a exploração dos recursos marinhos, a prioridade do país. A Universidade focou no Ártico, nos recursos, peixe, petróleo e investigação científica sobre o clima, que tem sido cada vez mais importante. É o caso do Instituto Polar. Com a descoberta de petróleo na década de 70, o Norte ganhou outra dimensão. A universidade instalou-se, nasceram centros de investigação e entre a comunidade científica e o mundo empresarial há hoje uma ligação direta. Nas pescas, por exemplo, os produtores pagam anualmente uma taxa fixa que reverte diretamente para um fundo de investigação. If you really think of a long-term policy, fisheries must be more important than the oil and gas. Se pensarmos a longo prazo, então as pescas têm de ser mais importantes do que o petróleo e o gás, porque o petróleo acabará. It will stop. When these resources are no more there, quando isso acontecer, quando esses recursos deixarem de existir, temos alternativa e as pescas darão garantias para as próximas gerações. A frota norueguesa tem 10 mil barcos registados. A aquacultura cresceu e representa já mais de metade de todo o peixe que a Noruega comercializa. E o país é o segundo maior exportador de peixe do mundo, só ultrapassado pela China. Parte do segredo está na estratégia de comercialização que está montada há mais de 20 anos. E mais uma vez, são os produtores que, através de uma taxa fixa, patrocinam a publicidade através da Norge em todo o mundo. Lars Fredrik pertence ao gabinete de comunicação desta estrutura e explica-nos como funciona. Somos uma empresa pública, mas somos geridos e financiados pela indústria, pelos privados. 100%. A 100%. O país, que é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, planeia o futuro como se essa enorme riqueza não existisse e encontra estruturas sustentáveis para que resistam por si, sem precisarem do Estado. It's all been based on a political idea that
The oil will... Tudo é feito com base neste princípio de que o petróleo acabará algures no futuro e se gastarmos tudo a curto prazo, é uma má herança que deixamos para as próximas gerações. This is a bad idea for those coming after us. A Noruega é conhecida por ser boa numa coisa que é a gestão dos recursos, não é? A forma como eles foram gerir, ou como têm gerido o petróleo desde os anos 70, é um case study em termos internacionais. Mas de qualquer forma, quer seja petróleo, quer seja nas pescas, que eles têm na gestão, eles têm uma preocupação muito grande e pensam a longo prazo. Jorge Muniz conhece bem esta realidade, vive na Noruega há alguns anos, é cônsul honorário aqui e sabe que os portugueses têm muito a aprender com esta forma de organização. Enquanto nós somos muito bons a adaptarmos a novas situações, a fazermos as tripas corações, os noruegueses, neste caso particular, são ótimos em termos de logística, em termos de direção, de gestão de projetos e, portanto, conseguem criar um desenvolvimento tal que nós temos muito a aprender. Não é? Tem a ver um bocado com aquela mentalidade igualitária que nós temos aqui, ou seja, as organizações são horizontais e não verticais, como acontece muito no mundo latino. Eles aqui preocupam-se muito na igualdade e na responsabilidade dos funcionários. Esta forma de pensar, de tentar descer a um patamar igual, para depois dar responsabilidade às pessoas e delegar nas pessoas, isso é uma cultura que a nós nos faz falta. Não é? O mar norueguês representa 2/3 da zona económica exclusiva portuguesa, mas aqui, neste país do norte da Europa, a chamada economia do mar vale 30% do produto interno bruto, enquanto que em Portugal rondará os 2% no melhor dos cenários. Daniel Bessa, antigo ministro da Economia de António Guterres, acredita que talvez nem tanto. Portanto, a economia do mar, em termos de vendas, será 2% do PIB, em termos de valor acrescentado, que é o que importa, será pouco mais, por 1% ou pouco mais do que isso, e, portanto, nós precisamos de meter aqui, precisamos de mudar isso, porque senão passamos a vida a falar de um belo recurso de que não tiramos partido nenhum. Tivemos uma indústria de pesca de bacalhau, por exemplo, longínqua. Tivemos marinha mercante, tivemos marinha de passageiros. E realmente isso hoje está esvaziadíssimo. A COTEC, a Associação Empresarial para a Inovação, que é presidida por Daniel Bessa, quis saber ao certo quanto pesa a economia do mar, quem são as empresas, onde estão, o que fazem, e encomendou um estudo ao especialista Tiago Pita e Cunha. Esse levantamento está feito pela primeira vez, as empresas estão identificadas e o maior obstáculo ao desenvolvimento, também, a burocracia. Quando nós perguntamos ao Dr. Tiago Pita e Cunha, que foi o autor desse trabalho, portanto, e lhe pedimos uma medida, só uma, para saber por onde começar, para podermos melhorar, a medida que o Dr. Tiago Pita e Cunha nos propôs, e eu acho que é de extrema importância, é de que em Portugal há uma regulamentação que enquadra o acesso ao mar para a utilização do mar extremamente complexa e que desmotiva qualquer entidade que queira aproximar-se do mar. Para Maria Teresa Diniz, há muito de familiar no discurso de Daniel Bessa. Nós ouvimos muito os nossos governantes dizer vamos simplificar. Mas simplifiquem. Efetivamente simplifiquem. Não falem só. Porque eu só ouço as pessoas a queixar-se. Ouve-se falar a economia do mar, é preciso envolver o mar, é preciso haver a aquacultura. Pois é preciso, mas é preciso deixarem que as empresas se instalem. Maria Teresa Diniz é investigadora especialista em aquacultura. Durante anos fez parte da equipa do CCMAR, o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que se dedica a este setor com reconhecido sucesso. Era primeiro-ministro Durão Barroso. Fiz parte de um grupo onde fizeram associações, fizeram tudo. Fez um relatório muito simpático em que se explicava as dificuldades, os pontos fortes, os pontos fracos. Ficou tudo na mesma. A falta de planeamento custa caro ao país. A Universidade do Algarve foi pioneira na produção de linguado em aquacultura. Mas o valor acrescentado deste trabalho de investigação não ficou por cá. Os portugueses foram os primeiros a reproduzir uma espécie de linguado que neste momento tem um valor de mercado muito elevado. Nós fomos os primeiros. E os espanhóis, nomeadamente uma empresa que aliás tem também capitais noruegueses, vieram aqui ao Centro de Ciências do Mar, fornecemos-lhes informação,
digamos que o que eles pagaram ao Centro de Ciências do Mar serviu para mantermos um bolseiro aqui a trabalhar, e eles lançaram-se a fazer linguado. E anos depois tentaram instalar uma empresa de engorda de linguado em Portugal e não conseguiram, pelas dificuldades que lhes foram postas do ponto de vista burocrático administrativo. Montaram essa empresa na zona de Biarritz. Portanto, nós perdemos. A Zona Económica Exclusiva Portuguesa é das maiores em tamanho e prepara-se para crescer ainda mais. Há um pedido feito às Nações Unidas para aumentar esta zona de exploração de recursos marinhos. Mas, se for aceite, saberá o país o que fazer com tanto mar? Eu posso pegar numa pastinha, correr mundo, ir para o Japão ou para a China ou para os Estados Unidos, dizer que nós temos uma costa imensa com todas as qualidades do mundo e que pode ser aproveitada, e se depois as pessoas chegam cá e querem investir e tudo são complicações, não vai funcionar. Olhamos o exemplo da indústria naval, voltamos à Noruega, viajamos de ferry até Ålesund, uma pequena comunidade costeira com pouco mais de 6.000 habitantes. Deixamos o carro e subimos até ao topo do barco. Aqui de cima vemos as casas de madeira coloridas que fazem desta uma paisagem rural, apesar de estarmos num dos locais mais industrializados da Noruega. Ålesund tem um dos PIBs per capita mais elevados do mundo, graças em parte aos 15 estaleiros navais que aqui existem. Aproveitam em termos de indústria do valor acrescentado, o valor agregado, a mais-valia que os recursos dão, serem aplicados diretamente de onde vêm, dos espaços, das comunidades de onde vêm. Por isso é que eles têm uma costa muito centralizada e muito rica. Por cada posto de trabalho criado aqui num estaleiro, dizem as estatísticas que nascem outros 6. Um efeito multiplicador que o economista Daniel Bessa gostaria de ver acontecer em Portugal. Um grande estaleiro é uma âncora enorme, porque um grande estaleiro arrasta uma atividade imensa. De antes era na área metálica e agora é mais do que isso, é na área metálica, é na área dos materiais, é na área dos sistemas de informação, é na área da informática e da eletrónica, e portanto um grande estaleiro é uma unidade que tem um potencial de disseminação enormíssimo. Na Noruega, a economia do mar pesa porque há organização, planeamento, envolvimento comunitário. Tudo parece arrumado no sítio certo, ao lado do que faz falta, próximo do que pode ajudar. Deixamos a pequena comunidade de Ålesund de ferry outra vez. Há alguns anos os noruegueses discutiram a possibilidade de construir autoestradas, mas concluíram que seria demasiado caro, apesar de terem um dos maiores fundos soberanos do mundo. Preferiram investir na comunidade, em estradas regionais e melhores ligações marítimas. Um país faz de escolhas. A Noruega fez as suas. Reportagem de Sílvia Mestrinho, no fim deste Visão Global, com produção de Alice Vilaça, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em antena1.rtp.pt. Até para a semana.